Um dos direitos do trabalhador, visto na aula passada, é exatamente o direito ao salário mínimo. Você sabia que, em 1º de maio de 1940, foi instituído no Brasil o salário mínimo? Pois é, esse salário mínimo, ele deve ser suficiente para as necessidades do trabalhador. Que necessidades são essas? Quanto à alimentação, quanto à habitação, ao transporte, à higiene, ao vestuário, à educação, ao lazer, à saúde e à previdência social. O salário mínimo, ele ajuda ao trabalhador a sustentar-se. Atualmente, o salário mínimo é no valor de R$ 1.045. Nenhum trabalhador, ele pode ter em sua carteira assinada o valor menor que o salário mínimo. E falando de salário mínimo, do direito que todo trabalhador tem, nós estamos falando de Sistema Monetário Brasileiro. Estamos falando de dinheiro. E a moeda brasileira é o real. Todo mundo conhece. Quem não gosta de dinheiro, né? O real, onde o símbolo do real é exatamente esse aqui. RS cifrão. Toda vez que você for representar uma quantia em dinheiro, você precisa colocar o símbolo do real antes do número. Aqui eu trouxe para vocês os valores da nossa moeda brasileira. Nós temos moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e de R$1. Nós também temos as cédulas. Cédulas é aquele dinheirinho de papel que nós temos o de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Acredito que todo mundo conheça esses valores, não é isso? Então vamos falar mais um pouquinho sobre o real. O real, ele é representado em duas partes. Nós temos aqui, uma vírgula que separa exatamente essas duas partes. A parte antes da vírgula, nós temos a parte inteira, que é o real, que é exatamente o valor das cédulas. Após a vírgula, nós temos a parte que a gente chama de decimal, que são exatamente os centavos, as nossas moedinhas. Como é que eu escrevo esses valores de dinheiro por extenso? Vamos lá. Eu tenho aqui o símbolo, não posso esquecer de colocá-lo antes do valor, e o valor representado. Como eu disse para vocês, antes da vírgula, real. Depois da vírgula, centavos. Então, eu vou ler R$6, que é o que está aqui na frente, e 45 centavos, que é exatamente o que está depois da vírgula. Vamos agora para as nossas atividades do dia. A nossa atividade de hoje será a atividade de número 8, onde na primeira questão você vai dizer o que é salário mínimo. Você sabe o que é salário mínimo? Na segunda questão, qual é o valor do salário mínimo atual? Terceira questão, o salário mínimo ele é suficiente para atender às necessidades básicas de uma pessoa que mantém uma família? Quarta questão. Observe a situação abaixo. Dona Mariquinha é autônoma. Ela trabalha para ela mesma em uma loja e ela fez uma liquidação. Você precisa pintar
pintar as notas que vai precisar para fazer as compras. Então, você tem aí alguns produtos, você vai olhar o preço de cada produto e vai pintar as notas que você vai precisar para comprar cada um. Na próxima questão, você vai escrever o valor de cada quantia, não esquecendo de colocar o símbolo antes dos valores. E na última questão, você vai escrever por extenso cada valor acima da questão anterior.